Nação, um grande rubro-negro nos deixou. Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho, um craque da comunicação que amava muito o Flamengo. E nós vamos mostrar para vocês agora o adeus ao velho Apolo, que foi velado aqui na entrada do clube. E vários amigos e personalidades do esporte fizeram questão de se despedir deste grande comentarista. Apolinho morreu na noite da última quarta-feira, no dia 15 de maio, aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, onde tratava um câncer. Acho que todo rubro-negro foi dormir um pouco dividido ontem, né? Feliz com a vitória que a gente teve, uma vitória importante no Maracanã, mas muito triste, né? Com a morte do Apolinho, que foi um ícone do jornalismo esportivo, não tem dúvida alguma disso. Não só, eu acho que os rubro-negros que eram apaixonados por ele, mas eu acho que todo mundo que gosta de alguma forma do futebol tinha assim, um apreço e um respeito por ele muito grande, né? Particularmente, eu ainda tive uma relação familiar. A filha dele, a Patrícia, trabalhou acho que uma década comigo, junto comigo na Petrobras, então eu sentia uma certa relação com ele. Muito triste, tudo isso muito triste, se bem que a gente já estava esperando, né? A gente já vinha acompanhando as notícias, mas é sempre difícil, né, na hora, né? O Brunão, filho do Apolinho, ele ligou para o Paulo Penido, meu irmão, porque as nossas famílias, família Penido e família Rodrigues, é uma família só, entrelaçada, todos na família, todos, sem exceção, todos os membros das duas famílias. O Brunão ligou, falou a primeira pessoa, porque ele gostaria que fosse o Penido a saber, porque ele me considerava membro da família, ele é membro da minha família, eu estou perdendo um ente querido aqui, e aí mesmo trabalhando com 3 telas na cabine, eu narrando o jogo, eu não vi a mensagem. E aí tocou o telefone, era o Marcos de Giacomo, diretor artístico de programação, e tinha uma ligação do presidente da Rádio Tupi, do Josemar Gimenez. E aí quando eu vi que estava na tela do iPhone ali, o Marcos de Giacomo me ligando, me deu um calafrio. Assim, eu falei, não vou desmontar porque eu já sei o que ele vai falar. E foi. Mas quando eu vi que era ele, eu pedi ao operador para atender o telefone, que eu não atendo o telefone com bola rolando, eu estava narrando o jogo, eu não ia atender. Pedi ao operador para meu amigo Gabriel Janeliud, falei, por favor, passei o telefone para ele. Aí ele veio e tirou o fone do lado esquerdo aqui do meu ouvido e falou, você vai ter que atender, chama o Gerson para você poder falar. Aí eu chamei o Gerson e botei o telefone, aí o Marcos de Giacomo me deu a notícia, parou o jogo, não tinha condições mais de narrar, nem porquê, né? Não só pelas condições que eu não tinha do ponto de vista emocional, pelo choro, pelas lágrimas, mas também porque o que o Apolinho precisava, que era uma vitória com o placar mais alargado, já estava acontecendo. Então o jogo não importava mais. O Flamengo jogará milhares e milhares de vezes. Aqueles minutos com uma vitória assegurada já não eram mais fundamentais para que a gente pudesse parar tudo e homenagear a quem eu sempre chamei de supremo ídolo. E ele é o meu supremo ídolo. Apolinho não foi apenas meu companheiro de trabalho durante quase 60 anos, 58 anos e um pouquinho. Ele foi meu irmão.
tanto que nossas famílias conviviam sempre. Sou padrinho do Bruno, filho mais novo, vi a Patrícia, filha mais velha, nascer, acompanhei a luta dele, o verdadeiro guerreiro, lutando contra um câncer. Ele tinha consciência da gravidade do estado, mas o amor dele também pelo Flamengo era algo que o fortalecia. Ele foi, sem dúvida alguma, o maior comunicador de rádio que eu vi no esporte. Essa transição dele de repórter para comentarista se deu com uma facilidade muito grande pelo poder de comunicação e principalmente pela capacidade de aglutinar todas as torcidas em torno dele, apesar de declaradamente rubro-negro. É um amigo de velhas batalhas, de ir na casa dele. Ele tinha pouco tempo me chamado para ir no sábado lá almoçar na casa dele, eu fui. Uma pessoa magnífica, um top, né? Na reportagem, um melhor de todo, alegre. E a gente fica sentido nisso, né? Estava em casa, escutei, falei para minha esposa, eu vou lá. Não tem jeito, eu tenho que ir lá, meu amigo de fé. Mas o Papai do Céu vai receber ele bem. Tem gente que desaparece, mas que continua na vida da gente. O Apolo foi um jornalista que ele tinha o dom da palavra propriamente dita. Ele não precisava enfeitar o pavão. Ele falava a coisa da maneira mais natural possível, sem agredir a ninguém, nem aos torcedores dos outros clubes, e ele era ouvido por todos. E dessa forma ele conseguiu manter uma legião de fãs formidável, né, que vai continuar existindo, mesmo depois do desaparecimento dele. Durante a carreira, Apolinho trabalhou nas principais emissoras de televisão aberta, mas a maior paixão mesmo era o rádio. E ele, que passou pela Rádio Globo, Rádio Nacional e Rádio Tupi, uma das coisas que deixou como herança foram os vários bordões e as várias frases que ele criou com tanta maestria. Isso era uma coisa natural dele. Todas essas expressões que a gente está hoje relembrando, briga de cachorro grande, feliz que nem pinto no lixo, dar um chocolate, isso tudo saiu ao natural. Ele nunca parou para pensar, vou criar um bordão. Não. Era tudo espontâneo da cabeça dele, da personalidade dele. Apolinho sempre foi muito espontâneo, sempre foi muito autêntico. Eu acho que é isso que ele deixa de legado para nós todos, cronistas esportivos, porque não é fácil você declarar um time, você sendo um radialista como ele, e não ser, digamos assim, colocado de escanteio para outras torcidas. Acho que isso é quase que um fato inédito, raríssimo. E o Apolinho conseguia, mesmo assumindo a sua condição de torcedor do Flamengo, ele conseguia ser respeitado pelas outras torcidas. Apolinho foi o primeiro cara a me colocar no microfone, em 1977, na Rádio Nacional. O Zé Carlos me contratou como estagiário para cobrir o Vasco e ele me anunciou. E sempre, já desde a primeira frase, com uma brincadeira, com uma pegadinha, para tentar descontrair o ambiente, para tentar tirar a seriedade daquele momento que para mim era fundamental, crucial, era o marco, era o início da minha vida profissional. E ele conseguiu fazer isso ser uma coisa mais tranquila, relaxada. A minha história com o Apolinho é uma história muito grande, né? Eu vou tentar resumir aqui porque realmente se passou muita coisa. O Apolinho foi meu grande padrinho na Rádio Tupi. Foi graças ao Apolinho que o Penido me colocou como setorista do Flamengo. O Apolinho gostava muito do meu jeito de comunicar, do meu jeito de fazer. Então ele foi um cara incrível. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a família do Apolinho maravilhosa. A primeira vez que eu saí com a minha mulher foi dentro da casa do Apolinho. Apolinho foi meu padrinho de casamento. Então, assim, para mim foi muito triste. Mas o que me conforta é que eu estava olhando para ele ali agora e eu só consigo ver lembranças boas. Não tem uma lembrança ruim do Apolinho, só coisa boa. O Astinho estava até me falando, há 2 semanas atrás, papai estava comentando que você está abandonando ele, faz tempo que você não vem aqui. E de fato, tinha tempo que eu não ia lá na Apolândia. Mas, apesar de tudo isso, com certeza em alma, em coração, em pensamento, eu nunca abandonei o velho Apolinho. Para mim, o maior gênio do rádio do Brasil. Muita gente vai se lembrar do Apolinho com esses termos de um momento feliz
o chocolate, uma goleada do seu time, aquilo tá no coração da pessoa. Ou quando ele utiliza, né, no momento correto, né? Chega agora São Judas Tadeu, antes do gol do Pet. Aquilo ali é uma coisa que até me arrepia de falar, assim. Então são coisas que as pessoas vão ter o Washington no coração, né? Então eu acho que ele é um comunicador que transcende a profissão. Ele não é um cara que chega ao planeta Terra apenas para realizar a profissão dele. Ele é um cara que ele está num outro plano. Ele é um comunicador que revoluciona a profissão e que tem um legado eterno de estar para sempre no coração das pessoas e na forma de se falar sobre futebol. Trabalhei com o Apolinho durante quase 2 anos, foi uma experiência muito bacana, né? Um ícone, uma lenda do jornalismo, do rádio, do futebol, grande rubro-negro. E foi muito bacana essa experiência com ele, aprendi muito com o Apolinho, sempre foi uma figura muito generosa, né? Com todo mundo que chegava na Rádio Tupi. Muitos jovens começaram com ele e foi assim, uma experiência muito legal de ter aprendido um pouquinho de comunicação com ele, um grande gênio. A gente fica na espera do milagre, mas olha, o milagre nem sempre vem e nem pode vir. Que dizer do Apolinho? Uma vida maravilhosa, uma referência, na crônica esportiva um gênio, não tem como ser esquecido. E lembrar que meu apelido de Dé, eu só era Dé jogando futebol. E foi o Apolinho, depois que eu paro de jogar futebol e viro técnico, me coloca esse apelido de Dé ou Aranha. Até nisso a criatividade do Apolinho foi ímpar na minha vida. Então, enquanto eu viver, jamais vou esquecer desse gênio em todos os sentidos. E principalmente como ser humano. O Apolo, o velho Apolo, ele era a mistura do João Saldanha com Chacrinha, né? Pela irreverência, pela criatividade, pelo brilho, pela capacidade de se comunicar, porque não é fácil comunicar. E o Apolo, ele não puxa o interlocutor, o espectador, o telespectador, o ouvinte, ele não puxa o ouvinte até ele. Ele vai até o ouvinte com um jeito fácil de comunicar que ele tinha e que vai deixar, eu acho que eu não vejo, com toda a sinceridade do mundo, eu falava isso para ele, eu não vejo ninguém com a capacidade que ele tem de tratar de um tema sério, de um tema pesado, com a leveza com a qual ele tratava. E vai ficar realmente um vazio grande. O meu rádio vai fazer greve durante muito tempo, porque eu não tenho coragem de olhar para o rádio às 5 horas e não ligar ali e não ter o Apolo, entendeu? Eu tenho 47 anos, vou fazer 48, então eu fui formado por esses caras, né? O meu amor pelo futebol vem deles, né? De uma época que não tinha TV a cabo, não tinha pay-per-view, não tinha streaming, nada disso, era rádio, né? De vez em quando um jogo na televisão. Então, assim, anos 80, que foi quando eu me apaixonei pelo futebol, foi ouvindo esses caras. Então, os bordões do Apolinho, a gente se divertia no antes, durante e depois, mas sempre bem informado, né? Porque não era um bom humor gratuito, era um bom humor com informação, né? Misturando o jornalismo com uma coisa carioca, né? Ele sempre vai estar muito ligado ao futebol carioca, obviamente, pelo amor que ele tinha pelo Flamengo e pelo respeito que ele gerava das outras torcidas, mas sem deixar de ser admirado pelo Brasil inteiro. E sem dúvida nenhuma isso causa um vazio na nossa história também, né? Porque é um pedacinho da gente que vai junto. Apolinho também trabalhou como técnico do Flamengo em 1995, ano do centenário do mais querido. Na época, Kleber Leite era o presidente do clube. Foram 26 jogos com 11 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Na ocasião, foi vice-campeão da Supercopa da Libertadores. O Apolinho na minha vida representa alegria. Eu acabei de dizer que nunca ninguém na vida me fez mais rir tanto do que ele. Representa a sensação de, embora filho único, ter tido um irmão. Enfim, e com o coração rubro-negro do tamanho do meu. Rigorosamente igual. Um sonho de vida, um pai exemplar, uma figura humana extraordinária. Enfim, encontro de alma, né? Gênio não morre, ele é eterno. Estava conversando com o pessoal, os diretores aí da Rádio Tupi, sugerindo a eles que não mudassem o nome do programa dele. O show do Apolinho pode ser apresentado por qualquer um, até porque o Apolinho é eterno. Então, é um momento de dor, é um momento de compreensão até, porque era um momento difícil que ele estava passando, sofrendo muito.
Mas é aquele egoísmo de quem ama estar aqui, não é? Que não quer que ninguém parta. Mas ele está em paz, me impressionou muito a serenidade dele, o semblante dele. Enfim, foi das passagens de vida, essa foi espetacular, para mim. O Apolinho é um craque da comunicação, um cara que fazia milagre com aquele microfone. Eu entrava no meu carro, botava na Rádio Tupi, ficava horas ouvindo ele, todo dia ida e volta do trabalho. Cara muito bom. Quando falava de Flamengo, melhor ainda. Quando falava de outros assuntos também era maravilhoso. É uma perda enorme pra gente aqui. Um cara que era flamenguista acima de qualquer coisa, dizia que largava qualquer negócio se o Flamengo convocasse ele. É muito triste a gente estar aqui prestando a última homenagem, dando um abraço na família. Mas é a vida, né, gente? Então, assim, vamos embora aí e é isso. Muito triste, mas vamos seguir. A história dele se confunde com a história do Flamengo. E ele tem o reconhecimento, o carinho, o amor de toda a nação, com certeza. É um momento triste, mas ele vai ficar na história do Flamengo para sempre. Uma pessoa muito especial e muito importante para a nossa história. Eu tive a felicidade de conviver com ele aqui no Flamengo como supervisor e como técnico, né, as duas vezes. Eu acho até que eu era a pessoa mais próxima dele nesses tempos aqui de Flamengo e adorava ouvir as histórias do Apolo, a inteligência dele, a sagacidade. Assim, particularmente para mim, foi uma pessoa muito importante, principalmente no ano de 95, onde que ele teve a oportunidade de ser treinador do Flamengo. Eu tive aqui disputando, né, a Taça Rio, o primeiro turno, e logo depois eu fui emprestado ao Guarani. E no meu retorno ao Flamengo, né, que eu fiquei lá no Guarani por 6 meses, eu encontrei o Apolinho aqui já como treinador do Flamengo. Ele já era o treinador do Flamengo. E eu fiquei treinando separado, porque eu tinha feito um contrato com o Guarani e teria que fazer outro com o Flamengo para o meu retorno. E eu estava treinando, né, separadamente do grupo. E ele me viu e logo em seguida falou, depois do treino eu quero conversar com você. E aí nós conversamos, batemos um papo e logo no dia seguinte ele foi à diretoria, eu lembro na época que o presidente era o Kleber Leite, exigindo a minha renovação de contrato, porque eu seria um jogador importante principalmente para aquele grupo, naquele momento. Ele trabalhou comigo e ele era jornalista, deixou de ser em alguns momentos para trabalhar comigo. Fizemos uma amizade muito grande, muito forte e vai deixar uma saudade eterna. Apolinho foi um cara totalmente diferente. Eu digo porque eu convivi com o Apolinho como repórter e como aqui dirigente do Flamengo que nós treinamos juntos. A perda do Apolinho vai ser uma perda muito grande da maneira geral para o esporte, da maneira geral, e para os novos comunicadores. Por quê? Porque o Apolo era uma pessoa totalmente diferente. O Apolo era uma pessoa que fazia as críticas, mas não agredia nas pessoas, fazia as críticas dando um conselho. Eu sei porque o Apolo me deu muito conselho e fez muita parte da minha vida profissional. E é um dos caras que, acima de tudo, eu convivi e me deu 2 apelidos. 2 apelidos. O Papa Título e o Rei do Rio. Não precisa mais falar mais nada. Porra, cara. Com o Velho Apolo, a gente se emociona, a gente chora, a gente faz qualquer coisa por uma perda como essa. Apolinho nunca escondeu ser torcedor do Flamengo, mas sempre foi muito admirado por todas as torcidas do Rio. Apolinho é um cara que me ajudou muito, se hoje eu tenho um nome, até no meio da imprensa, de falar que sempre foi Apolinho que me deu força. É o bocão do Flamengo, é meio brabo, é não sei o quê. Então é um cara que vai fazer muita falta pra gente. E que já ajudou todo mundo fala bem. Você vê que torcedores de outros times também amam o Apolinho. Do jeito que o Apolinho era, do jeito que o Apolinho tratava todo mundo e vai fazer muita falta pra gente. Apolo, vai com Deus, muito obrigado por tudo. A nação te ama. Todos os torcedores amavam ele, em especial a torcida do Flamengo. Quando eu joguei, foi um cara que me apoiou muito. Fora do campo, sempre. Assim, uma referência como pai de família, como um grande amigo, um grande profissional, uma referência do Brasil inteiro e ensinou muita gente. Eu tenho que só dizer obrigado e muita gratidão, né, por tudo aquilo que ele fez por mim e pela gente, né? E com certeza ele vai
já está num lugar melhor que o nosso, que merece. Passei a ter amizade com ele em 1974, quando eu estava no Vasco como auxiliar, né? E foi nessa época que eu conheci o Apolinho, né? E pelo comportamento dele, né? Um comportamento sempre muito correto, muito sério, muito amigo, né? Eu achei que naquela oportunidade, com certeza, né? Ganhei um irmão dentro do futebol. E a gente fica triste, né? Pela perda dessa grande figura, né? Grande figura do futebol, grande figura de comunicação, né? A gente fica um pouco triste que ele está nos deixando, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica satisfeito por saber que ele essa altura já está no céu. O Apolinho eu conheço desde o futebol de salão, que eu jogava futebol de salão, ele começou no futebol de salão. Me ajudou muito no futebol de salão, que eu fui convocado para a seleção, só que eu era o pequenininho e o mais novo. E todo mundo criticando ele, dando força. E depois fomos para o futebol de campo, eu já no Flamengo, quando ele começou realmente a trabalhar numa grande emissora. E aí ele me ajudou bastante. Inclusive quando eu lancei o meu livro, Porque Não É Mais, que era uma crítica a todo mundo, inclusive a imprensa, todos me criticaram. Ele, junto com o Luiz Mendes, foi o único que me defenderam, foram os únicos que me defenderam. Então assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ele, pela família dele, convivi com ele muito tempo, minha família também convivia com ele. Então a gente sabe que tudo na vida tem um fim e vai acabar assim nós mesmos. Quando a gente nasce, a gente já sabe que vai morrer, mas é difícil. Eu já fui lá, já chorei, já saí de perto, porque eu não aguento. Ele deixou muita saudade, não só para mim, mas para muitos jogadores de futebol. O Apolinho, eu chamava ele de mestre, né? Tive o prazer e a oportunidade, que eu agradeço muito, de ter convivido com o mestre Apolo 10 anos, né? Que eu trabalhei na Tupi. O legado que deixa para mim do Apolinho é isso, é irreverência, diversão, descontração, sendo jornalista. Então o Apolinho era o exemplo disso. Brincava, criativo demais e um baita de um jornalista. O mestre, fique com Deus e vai olhando por nós aí agora até a eternidade. Né? Um professor inigualável. Eu posso citar como ponto principal das minhas lembranças com o Apolinho, que nós trabalhamos muitos anos juntos na Rádio Tupi, e ele começou a comandar um programa chamado Show do Apolinho. E todas as aberturas do programa, destaque do Flamengo. Era a primeira manchete. Flamengo, Cláudio Perrot na Gávea. Todos os dias. Depois das manchetes, na hora que ia começar o programa, vamos à Gávea. Lá está o nosso repórter. Fala, Perrozinho. E eu respondia todos os dias para ele, com amor e com carinho, Apolinho. Quando dava 5h30, 5h33 da tarde, todos os ouvintes sabiam que era hora de falar de Flamengo no show do Apolinho. Então, o porta-voz do Flamengo no show do Apolinho, ele carregava um peso muito grande. E no começo foi difícil, ele me criticou quando ele teve que me criticar, mas quando ele teve que exaltar meu trabalho também, ele estendeu o tapete vermelho e preto. Isso mostra a irreverência e a gentileza do Apolinho. Era um torcedor fanático pelo Flamengo e os outros torcedores, os vascaínos, né, os tricolores, né, os botafoguenses, todos gostavam do Apolinho, porque ele era respeitador com tudo, sabe? Era um gentleman com relação a todas as torcidas. E eu acho que isso é que fez do Apolinho querido por todo mundo. Ele foi o meu espelho para ser repórter e o meu espelho para ser comentarista, pela sua capacidade, pelo seu discernimento e pela sua alegria de comentar. Você nunca viu o Washington mal-humorado, ele podia estar com um problema, mas ele é sempre aquele cara simpático, agradável, então ele vai deixar um legado e uma saudade muito grande. A gente vai sentir saudade, porque ele é um tipo de comentarista muito controvertido. Ele não falava só a favor do Flamengo, como todos os outros dos clubes. Então vai deixar muita saudade, porque eu gostava muito de ver os comentários dele. Washington Rodrigues deixa 3 filhos, 7 netos, muitos amigos, muitos colegas e uma legião de fãs. Ele fica marcado aí para a história dos grandes jornalistas que nós tivemos. E certamente vai servir de exemplo para toda uma
nova geração aí de cronistas esportivos. Com certeza é uma inspiração, que ela fala tranquila, mas uma sacada muito rápida, um pensamento muito rápido e muito criativo. Olha, isso aqui foi uma festa que nós fizemos lá na Polândia. Eu novinho aí. Eu, Apolinho. Só lembranças boas. Tem profissionais que passam pela nossa profissão somente por trabalho, para fazer uma profissão correta e tudo mais. O Apolinho não é esse profissional. O Apolinho é um profissional que revoluciona a profissão. Ele está num lugar diferente, né, da maioria dos profissionais, e por isso o legado dele é um legado eterno. A gente teve um laço assim muito grande de amizade e eu só tenho que agradecer a ele verdadeiramente pela minha permanência aqui no Flamengo, principalmente no ano de 1995. Honesto, falava as coisas que tinha que falar, mas com educação, com simplicidade. Ele era muito bacana, ele era um outro patamar. A gente sabe que a gente é finito, né? A gente encerra, mas tem certos momentos, tem certas pessoas que a gente não sabe dizer adeus. Então, dizer adeus para o velho Apolo é uma tarefa muito difícil. São tantas lembranças, tantas notícias, tantas coisas, e Deus sabe o que faz, né? Chegou a hora dele, amanhã vai ser a nossa, a minha, a sua. É isso, basicamente. Eu tenho uma frase para dizer, velho Apolo, qualquer dia, qualquer hora a gente se vê por aí. Um abraço, um beijo, sobe com Deus. Tchau. Deus é quem sabe. A gente não pode reclamar porque, infelizmente, estamos todos sujeitos a isso. Um exemplo de como se deve comportar diante do jogador, diante do técnico, diante do dirigente, diante do torcedor, o ouvinte nosso, de modo geral. E foi a minha vida inteira um grande mestre. Ele tinha essa qualidade, com uma brincadeira, com um gesto. Eu acho que isso foi muito importante, de uma maneira geral, para quem trabalhou com ele ou não, para quem assistiu, para quem conheceu apenas de vídeo ou apenas de rádio. Muita saudade, mas é uma escola que fica para os mais jovens seguirem, com humildade, com simplicidade, com bom humor. Foi o maior parceiro e maior amigo e irmão. O sentimento mais nobre que um ser humano pode ter por outro, que é o amor, na essência mais pura, o amor verdadeiro, como se ele fosse meu pai, como se ele fosse meu irmão, como se ele fosse... Ele era da minha família, eu da família dele. Obrigada por tudo, velho Apolo. Descansa em paz. Escreveu Heleno, meu Deus do céu. Olha, o que faltou? Acho que não faltou. Faltou muita coisa, né? A história é muito longa, tanto minha, né? 60 anos só de rádio, agora acompanho Flamengo desde 43, 44. Na metade do tricampeonato eu comecei a me focar mais com futebol, né? Criança ainda. A partir dali para cá, só alegria, tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza. E a vida seguindo. E olha, amigo, eu não sou Flamengo, eu sou Flamengo pra cacete.